Episódio 1. O homem que desafiou nações. Imagine um homem que não precisou de exércitos, não empunhou armas, mas conseguiu abalar países inteiros com decisões tomadas em escritórios de vidro, diante de telas e gráficos. Esse homem é George Soros. E hoje você vai conhecer uma parte da sua história que poucos ousam revelar. Você já ouviu falar do dia em que ele quebrou o Banco da Inglaterra? Pois esse foi apenas o início de uma trajetória que transformou um especulador financeiro em um dos personagens mais influentes do nosso tempo. Um homem capaz de mover bilhões e, ao mesmo tempo, moldar ideias, leis e até governos. Aqui no canal O Segredo dos Poderosos, nós revelamos o que está por trás das cortinas do poder. E neste episódio, você vai perceber por que Soros é tão temido e, ao mesmo tempo, tão protegido. Para entender a ascensão desse personagem, precisamos voltar à sua infância. George Soros nasceu em 1930, em Budapeste, na Hungria. Cresceu em meio a uma Europa devastada pela guerra, onde sobreviver exigia astúcia e, muitas vezes, silêncio. Ele sobreviveu à ocupação nazista ainda adolescente e depois viu a chegada do comunismo soviético. Experiências que moldaram sua visão de mundo e alimentaram em sua mente uma ideia. Para sobreviver, é preciso aprender a manipular as circunstâncias. Anos depois, já em Londres, Soros encontrou no mercado financeiro a ferramenta perfeita para aplicar essa lógica. Ele estudou na London School of Economics e, ainda jovem, passou a trabalhar em bancos e fundos de investimento. Ali começou a desenvolver seu conceito de reflexividade, uma teoria que dizia basicamente o seguinte: os mercados não refletem apenas a realidade, eles também a moldam. Em outras palavras, não basta observar. É possível intervir e mudar o rumo das coisas. Foi com essa visão que, em 1992, George Soros ganhou fama mundial. Naquele ano, ele apostou contra a libra esterlina, a moeda do Reino Unido. Enquanto o governo britânico tentava desesperadamente manter a libra dentro de um sistema europeu de câmbio, Soros e seu fundo movimentaram bilhões apostando que a moeda iria cair. E caiu. Em um único dia, conhecido como Quarta-feira Negra, Soros lucrou mais de $1 bilhão. O prejuízo, é claro, ficou com o governo e com a população britânica. Daquele momento em diante, o mundo passou a ver Soros não apenas como um investidor de sucesso, mas como alguém que tinha poder de derrubar governos e alterar os rumos de uma nação. Foi assim que nasceu o apelido que o acompanharia: o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Mas a história não para aí. Porque a partir desse episódio, Soros descobriu algo ainda mais poderoso do que manipular moedas. Ele percebeu que poderia manipular sociedades. E para isso criou um império de fundações e ONGs espalhadas pelo mundo, todas reunidas sob um nome bonito e aparentemente nobre: Fundação Open Society, a Sociedade Aberta. Você pode estar se perguntando, mas o que há de errado em financiar causas sociais? E a resposta está em como e por que essas causas são escolhidas. Soros não escolhe ao acaso. Ele investe em movimentos que enfraquecem fronteiras, que contestam leis tradicionais, que colocam em xeque valores culturais e religiosos, sempre em nome de uma liberdade abstrata. É como se, em vez de ajudar sociedades a se fortalecerem, ele trabalhasse para dissolver suas bases. Aqui no canal O Segredo dos Poderosos, nós sempre lembramos: nada é por acaso. Quando um bilionário aplica bilhões de dólares em campanhas políticas, em universidades, em mídia e em grupos de ativismo, é porque existe um projeto. E esse projeto não tem a ver apenas com filantropia, tem a ver com poder. Voltando aos anos 90, logo depois do episódio da libra esterlina, Soros expandiu suas fundações para dezenas de países. Ele se envolveu diretamente em transições políticas no leste europeu, financiando movimentos que derrubaram governos e abriram caminho para novas elites políticas alinhadas às suas ideias.
Para muitos, ele foi visto como herói, o homem que ajudou a derrubar o comunismo. Mas para outros, ele foi apenas um novo tipo de controlador, que substituiu a opressão dos regimes autoritários pela influência sutil e silenciosa do capital global. O curioso é que Soros sempre se apresentou como defensor da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que sua versão de liberdade quase sempre coincide com agendas que fragmentam sociedades e enfraquecem a soberania dos estados. Ele mesmo declarou mais de uma vez que considera a ideia de soberania nacional um conceito ultrapassado. Para Soros, as fronteiras devem ser abertas e as leis devem se adaptar a normas internacionais que ele mesmo ajudou a financiar e promover. Agora, pense comigo, um homem que pode influenciar moedas, governos e leis. Um homem que tem acesso direto a presidentes, ministros e até juízes. Você realmente acredita que ele é apenas um filantropo desinteressado? Ou será que existe algo muito maior por trás desse discurso? E é exatamente aqui que muitos começam a enxergar o verdadeiro rosto de Soros. O de alguém que, mesmo sem um cargo oficial, atua como um estadista sem Estado. Um homem que não precisa ser presidente de um país, porque já exerce influência sobre vários ao mesmo tempo. Você já reparou como o nome de Soros aparece em tantas discussões atuais? Políticas de drogas, debates sobre imigração, mudanças no sistema de justiça, movimentos de identidade de gênero, pautas ambientais, ativismo racial. Em quase todas essas áreas, de alguma forma existe uma ONG, um fundo ou uma campanha financiada por ele. E isso não é coincidência, é método. É aqui que entra um dos pontos mais polêmicos da sua trajetória. Nos Estados Unidos, Soros investiu bilhões para apoiar candidatos a procuradores e juízes que defendem políticas de descriminalização e redução de penas. O resultado? Cidades inteiras convivendo com o aumento da criminalidade, insegurança e um sistema de justiça cada vez mais politizado. Para alguns, isso é apenas uma tentativa de reformar o sistema. Para outros, é a prova de que Soros financia o caos como estratégia. E se você acha que isso é apenas teoria, lembre-se. Ele mesmo disse que não sente culpa em usar sua fortuna para alcançar seus objetivos. Em uma famosa entrevista, Soros declarou que, quando participou ainda jovem de situações ligadas à perseguição nazista, não sentiu nenhum remorso. Para ele, se não fosse ele, alguém faria o mesmo. Essa frieza diante de eventos tão dramáticos revela muito sobre como enxerga o mundo. Mas qual é a visão final de George Soros? Qual é o projeto que guia suas ações? É isso que nós vamos aprofundar nos próximos episódios. Você vai perceber que a história de Soros não é apenas a de um bilionário excêntrico, mas de alguém que realmente se enxerga como um arquiteto do futuro. Ele já disse sem medo que se considera quase como um deus. E quando um homem com tanto dinheiro e tanto poder acredita nisso, o mundo inteiro sente as consequências. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que essa não é apenas uma biografia comum. É a anatomia de um poder que opera nas sombras. E o mais importante, é um poder que continua ativo, moldando decisões que afetam a sua vida, mesmo que você não perceba. Por isso, inscreva-se no canal O Segredo dos Poderosos, porque no próximo episódio nós vamos mergulhar ainda mais fundo na rede invisível que mantém esse império em funcionamento. Você vai descobrir como, por trás de discursos de liberdade, se esconde uma máquina de influência global. Essa foi apenas a primeira parte da série. E lembre-se, enquanto muitos acreditam que a história é feita apenas por governos, existem pessoas que, com uma caneta, um cheque ou uma decisão estratégica, conseguem mudar o destino de milhões. George Soros é um desses homens. E o segredo dos poderosos está justamente aí. Entender que, muitas vezes, o verdadeiro poder não aparece nos palanques, mas nos bastidores.